Então, se o Banco Central largar a sua missão e for cumprir viés político para baixar a taxa de juros na caneta, como fez a Dilma, nós entraremos de novo numa crise sem precedentes. E o Galípolo, ele acha que o governo pode gastar. O que acontece? O Senado avalia hoje o nome do diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, para assumir a presidência da instituição a partir do ano que vem. O Pedro Nascimento, ele está com a gente em Brasília, ele tem bastidor dessa história lá, dessas sabatinas que vão acontecer. Ô Pedro, bom dia. Bom dia para você, Júnior. Bom dia também para todos os debatedores do Conversa de Redação dessa terça-feira. Passando aqui para trazer um bastidor dessa indicação de Gabriel Galípolo ao Banco Central, ele que será o novo presidente, substituindo Roberto Campos Neto. O que acontece hoje no Senado é uma mera formalidade. Isso porque, antes mesmo da indicação de Gabriel Galípolo, essa negociação com os senadores, ela já vem acontecendo há muito tempo. Inclusive, antes do presidente Lula indicar Gabriel Galípolo no mês passado, já era sabido que ele seria o novo indicado do presidente. Isso desde o tempo de transição de governo, quando Gabriel Galípolo esteve no Ministério da Fazenda, na equipe de Fernando Haddad. Agora o desafio é saber qual será o comportamento de Gabriel Galípolo à frente do Banco Central. A gente sabe que há um racha muito grande entre a equipe econômica do governo e a presidência de Roberto Campos Neto, que discordam sobre os rumos da taxa Selic. E Gabriel Galípolo pode ser, portanto, a pessoa que vai manter essa taxa de juros em aumento, em conformidade com o Banco Central, ou que pode seguir a política do governo Lula e baixar essa taxa de juros. Mas isso tudo a gente vai saber ao longo desse dia. E agora eu deixo o debate com vocês. Obrigado, Pedro. Ô, Rita, deixa eu começar com você esse debate, porque Galípolo deve ser muito questionado sobre essa proximidade com o governo federal, né? Pois é, Júnior, e aconteceram dois fatos, né, recentemente. Ele estava naquele avião que ficou dando volta no México e foi uma surpresa, né? Quer dizer, ele já está viajando com Lula para encontros com empresários. Resta saber o que ele falou para os mexicanos sobre o comportamento da Selic. Isso não saiu, isso não vazou. E ontem ele foi com o Fernando Haddad encontrar com o presidente Lula antes de ser sabatinado hoje. Isso não é uma postura técnica, isso mostra uma postura muito mais política do que técnica. Então, o que ele tem que conversar com o presidente antes da sabatina? O Banco Central é independente e o medo do mercado é que o Banco Central perca a independência nas suas decisões e que essas decisões sejam tomadas com viés político. E é por isso que as taxas futuras, a partir de janeiro, quando o Galípolo toma posse, elas estão mais estressadas, estão mais altas. Então, há uma falta de credibilidade ainda do mercado na condução do Banco Central independente sob a batuta de Galípolo e dos outros membros que foram nomeados por Lula. Eduardo, essas sabatinas geralmente são para inglês ver, né? Mas dessa vez, com um Senado um pouco mais conservador, talvez tenha ali um arranca-rabo em algum lugar. Todo mundo sabe que eu não sou especialista em mercado financeiro, no macro mercado brasileiro. Mas eu acho que o melhor nome podia ser indicado. Ele já está lá dentro, tem boa convivência com o atual presidente, vai ser uma transição tranquila. O Banco Central independente tem se revelado muito competente, vai continuar com esse Galípolo, ele não vai fazer loucura. O governo Lula está com bons números aí na economia. Tem uma agência aí agora que falou que o Brasil está aumentou a nota, né? Aumentando a nota para poder atrair investidor. Ô, gente, vamos torcer para dar certo. E aí, vai dar. E aí, Marcelo? Eu acho que o Galípolo vai ser aprovado, Júnior, porque apesar desses questionamentos que surgem, viajou com o presidente, viajou com... Eu acho que ele já demonstrou na prática que ele tem sim um critério técnico, né? Quando o Banco Central reuniu, né, o Copom reuniu para discutir o aumento da taxa de juros, ele acompanhou o atual presidente do Banco Central, né? Ele poderia ter feito uma divergência, mas ele foi com a maioria, demonstrou certa técnica, e eu acho que isso já diminui um pouco as especulações, diminui um pouco o receio com o nome dele. Ele tem se mostrado muito técnico, mesmo com a pressão do governo Lula, né? O Lula criticando muito, né, o Banco Central por não baixar a taxa de juros. Quando ele se posicionou acompanhando o Roberto Campos Neto, que é o atual presidente. Então ele demonstrou um certo afastamento. Eu acho que viajar com o presidente, ele está no executivo. É muito comum isso. A gente viu o Roberto Campos Neto se encontrar com o presidente Bolsonaro, com o empresário, de forma muito normal isso no governo passado. São reuniões escancaradas, a portas abertas, né, da entrevista.
entrevista sobre isso. Então acho que não tem nenhum questionamento, não. Ele deve ser questionado pela direita, mas deve ser aprovado com tranquilidade. E aí, William? Então, ele viajou no avião. Gente, você vai indicar inimigo? Você vai indicar amigo, né? Ponto. Agora, de que forma que esse cara pensa, né? Eu fui até dar uma pesquisada e falou o seguinte, defende conceitos econômicos desenvolvimentistas como o apoio do Estado na industrialização e a crítica ao teto de gastos, mas rejeita a oposição de políticas públicas ao setor privado, optando por concessões, parcerias público-privadas ou mesmo privatização em determinados casos. Pela experiência que esse cara tem do mercado financeiro, ele vai ser o cara do diálogo. Ele vai fazer esse meio de campo entre governo e mercado. Só um minuto. O Banco Central não está aí para fazer meio de campo de nada. O Banco Central tem uma missão. E a missão do Banco Central é assegurar o poder de compra do cidadão através dos instrumentos de política monetária. A execução da política monetária cabe ao Banco Central. E o Banco Central tem que entregar a inflação no centro da meta, de preferência, ou 1,5 ponto acima dela. Então, isso é a função do Banco Central. Porque a inflação é a pior coisa para todo mundo. Então, se o Banco Central largar a sua missão e for cumprir viés político para baixar a taxa de juros na caneta, como fez a Dilma, nós entraremos de novo numa crise sem precedentes. E o Galípolo, ele acha que o governo pode gastar. Então, essa questão do gasto público, das contas públicas, do fiscal, é o maior problema do Brasil desde a redemocratização. Se não enfrentarmos isso com coragem e com o Banco Central independente cumprindo a sua missão, nós mergulharemos em outra crise como mergulhamos em 2015 e 2016, a maior da história. 10 segundinhos para fechar, Eduardo. Ô, Rita, tenha só um cadiquinho de boa vontade com o governo. Vai precisar de... Só um cadiquinho de fé. A fé, Eduardo, é na gestão, não existe. Mas você já está detonando antes do cara chegar lá. O comportamento do cara, como já diretor, é exemplar. Ué, gente, só se o Lula me indicar para ir lá. Com o cara que está qualificado. É exemplar, não. Ele é partidário da política heterodoxa, daqueles planos e desenganos mirabolantes. Ele não acredita na ortodoxia. A ortodoxia é o controle dos gastos públicos. Só se contra, não, Rita. Ponto final, nosso Conversa Geração, que teve Eduardo Costa, Rita Mundinho, William Travassos e Marcelo da Fonseca.